Perfeito, Claudinha, pode começar. Então, boa tarde a todos, às 2h34, damos início à reunião do colegiado, última reunião dessa gestão como tal, para divulgação do resultado das eleições da nova gestão, um novo grupo de delegados que assumirá. E apenas isso, né, Sinara? Esta é a nossa pauta única de hoje. Então, já passo a palavra para a comissão eleitoral, composta pela Sinara, Edson, Rosane e Fernanda, que dará prosseguimento à reunião. Antes de mais nada, gente, boa tarde a todos e a todas. Eu queria pedir a gentileza de fazerem os seus registros no chat, tá? Os integrantes, os membros e os convidados também, a fins de ata, certo? Feito isso, Edson, começo lendo o processo eleitoral. Isso? Oi, boa tarde. Eu acho que se é legal fazer um apanhado geral do processo, como aconteceu, os números, e aí depois eu faço a leitura do escrutínio e a gente passa para a apuração. O que tu acha? Perfeito, então. Perfeito. Obrigada. É bem breve, então. Deixa eu abrir aqui. Bom, gente, como é que se deu o nosso processo eleitoral, tá? No dia 19 de maio, nós fizemos a abertura oficial do processo, com envio via e-mail do formulário do Google Forms para inscrição de candidatos e eleitores, que é o nosso colégio eleitoral. Além da divulgação dos links de inscrição nas mídias sociais, no nosso caso, o Instagram. No dia 12/6, ao meio-dia, encerramos as inscrições de candidatos e eleitores. No dia 13/6, foi enviado por e-mail um PDF com os currículos dos candidatos. No dia 14/6, foi enviado o linkzinho da votação e abriu-se a votação das 8 às 13 horas. E agora, às 14 horas ou 14h30, né, nossa reunião vai ser feita a divulgação do resultado. Temos também agendado uma reunião, nós vamos falar sobre a data dela para instrumentalização, que a princípio vai ser no dia 18, mas daí, num segundo momento, nós conversamos sobre ela. Deixa eu ver quem é que levantou a mão. Fui eu que levantei, Sinara, vou te interromper só um momento, porque hoje também faremos a apresentação da nossa gestão, do que aconteceu, vamos fazer uma recapitulação, né, do que aconteceu na nossa gestão e agradecimentos finais dessa coordenadora que vos fala, que não será mais. Pronto, só para registro aí. Perfeito. Então, só para finalizar esse processo eleitoral, nós tivemos 23 inscritos como votantes no colégio eleitoral, candidatos 19, sendo que uma candidatura não foi válida, e 18 votos válidos. Sendo esses os números apresentados, esse é o nosso cronograma. Passo, então, ao Edson, que vai fazer a exposição dos votos. Bueno, gente, eu vou apresentar para vocês, para a gente iniciar a conversa, qual é o procedimento de apuração de votos, de que forma ele se dará e qual o método e quais as questões de desempate, enfim, que vocês vão ver que vai ser necessário. A comissão eleitoral já se reuniu antes desse momento para verificar todos os votos, se eles eram válidos ou não. Explicamos 100% dos votos foram válidos, diferentes da eleição passada, ao qual tinha alguns e-mails que não tinham se inscritos em colégio eleitoral e tinham votado, então eles foram desconsiderados. Nesta votação a gente não teve esse problema. Então a gente já fez todo o processo de verificação. Vou fazer a leitura que está compartilhado em tela também para vocês acompanharem, que é a respeito do escrutínio, certo? Então, eleição para representantes da sociedade civil do Colegiado Setorial de Dança do Rio Grande do Sul, gestão 2025-2027. Procedimentos para apuração dos votos, proclamação do resultado e posse dos novos membros. 1. Os votos serão apurados em reunião pública do colegiado, de acordo com os ritos decididos pelos atuais membros da comissão eleitoral. 2. Para fins de validação de cada voto, será observado o cumprimento das instruções fornecidas no formulário de votação. 3. Primeiramente, será feito o escrutínio dos votos para efeito de preenchimento das 10 vagas para membros titulares. 4. A contagem dos votos será feita por categoria representativa, partindo da categoria com menos inscritos e assim sucessivamente.
5. Finalizada a contagem dos votos de uma determinada categoria representativa, será considerado ou considerada, eleito ou eleita como membro titular ou a candidato ou candidata que tiver obtido mais votos. 5.1. Para as categorias onde estiverem previstas 2 vagas para titulares, serão considerados, consideradas, eleitos, eleitas como membros titulares ou as 2 ou 2 candidatos ou candidatas que tiverem obtido mais votos. 5.2. Havendo empate entre um ou uma ou mais candidatos ou candidatas em uma mesma categoria representativa, serão utilizados os seguintes critérios de desempate nesta ordem. 5.2.1. Dar-se-á preferência para o ou a candidato ou candidata que não for domiciliado em Porto Alegre. 5.2.2. Persistindo o empate, dar-se-á preferência para o ou a candidato ou candidata que não for domiciliado ou domiciliada na região funcional 1. 5.2.3. Persistindo o empate, dar-se-á preferência para o candidato ou candidata que pertence à região funcional ainda não representada pelos membros já eleitos. 6. Eleitos nesse escrutínio, certo? 6. Caso em uma determinada categoria tenha recebido mais votos um candidato ou candidata que já esteja eleito ou eleita em outra categoria, será considerado ou considerada eleito ou eleita o próximo candidato ou candidata com maior número de votos e assim sucessivamente. 7. Finalizando o escrutínio dos votos, para efeito de preenchimento das 10 vagas para membros titulares, repetir-se-á o procedimento para fins de preenchimento das vagas dos 10 suplentes. Em não havendo preenchimento de todas as vagas, quer para membro titular, quer para membro suplente, as cadeiras serão não preenchidas ficarão em vacância. 8.1. Ficará a cargo dos novos membros eleitos definirem procedimentos para posterior preenchimento das cadeiras em vacância, caso houver. 9. Os casos omissos serão decididos pelo plenário do colegiado setorial de dança, conforme regimento interno. 10. Finalizando o escrutínio, será proclamado o resultado da eleição, que deverá ser lavrado em ata, com posse aos novos membros titulares e suplentes a partir de 21 de junho de 2025, e ou publicação da nova composição de membros no Diário Oficial e suas portarias. 11. Caberá à gestão que encerra seu mandato fornecer todas as informações necessárias para a boa continuidade dos trabalhos dos novos membros. Comissão Eleitoral 2025. Bueno, este será o formato. Sinara, seguimos para a apresentação de tela. Gente, a exemplo das outras últimas 2 eleições, a gente apresenta a tela com os números de votos para cada uma das categorias, obedecendo o documento anterior. Assim vocês conseguem acompanhar em tempo real quem são os eleitos, eleitas, no caso, para as cadeiras, certo? Vamos lá. Sinara, tu vai tomando nota para nós, por favor? E já deixa o teu microfone ligado, que a gente vai precisar. Bueno. A gente começa, então, por educação básica. Educação básica, isso. Uma pessoa, a pessoa mais votada, primeira eleita como titular, Cristina Colares Pereira. Parabéns, Tina. Parabéns, Tina. Entidades representativas são 2 nomes. Primeira eleita, Claudinha, com 13 votos. Segunda eleita, para a segunda vaga titular, Karine Pereira da Silva. Parabéns, gurias. Universidades, até 2 nomes. Primeira eleita e segunda eleita, que as duas tiveram a mesma quantidade de votos, Giovana Fronza Rigo e Patrícia Larentes. Cursos livres, uma vaga, titular, Caroline Santana Machado, com 10 votos. Projetos sociais, titular, com mais votos, Laura Bernardes da Silva, com 7 votos. Festivais, maior número de votos, Maria Lúcia Brunelli, com 6 votos. Produção,
Com 10 votos, Rosane Krasner. Companhias e grupos, Débora Liz Oliveira Molino, com 7 votos. Esses são os eleitos, as eleitas, na verdade, como os representantes titulares, então, das cadeiras do colegiado, conforme o regimento interno. Parabéns, gente. Agora nós vamos para a eleição dos membros suplentes de cada uma das categorias. Educação básica. Segunda pessoa mais votada, Alexia Romana Deuis Souza, com 3 votos. Suplente da Tina. Entidades representativas, a gente teve 3 inscritas. Alexia já está como suplente na entidade representativa em educação básica, então a gente fica com as 2 vagas de suplência de entidade representativa em vacância. Universidades. Giovana e Patrícia são as titulares, Alexia já ficou como suplente em educação básica, então a gente fica com as 2 vagas de suplente da educação de universidades em vacância. Cursos livres. Primeira mais votada foi a Caroline, segunda mais votada, Marina Rangel Pereto, 3 votos. A outra que teria empate, que seria a Patrícia, já está eleita como universidades. Confere. Projetos sociais. A gente teve a Laura titular, a outra Laura Soares Barbosa, então, como a suplente. A Laura é suplente da Laura, ou a... assim por diante. Festivais. A gente teve eleita a Maria Lúcia Brunelli, e nós temos um empate entre 3 nomes, que é a Márcia Kemali Calil, com 4 votos, João Carlos de Campos Ramos, com 4 votos, e Patrícia Torme de Oliveira, com 4 votos. Seguindo a ordem do escrutínio, eu vou abrir aqui para eu lembrar disto. É primeiro quem não é de Porto Alegre e depois quem não é da região 1, né? Funcional 1. E depois, se continuar acontecendo, que é o que aconteceu, persistindo o empate, dar-se-á preferência para o candidato ou candidata que pertence à região funcional ainda não representadas pelos membros já eleitos nesse escrutínio. Então, a gente tem a Márcia, que é da região funcional 1, de Porto Alegre. Então, ela já sairia. O segundo nome, que seria o João Carlos de Campos Ramos, ele é de Santiago. A região funcional dele é a região funcional 8, que a gente já tem eleita a Caroline Machado em cursos livres como titular, que é da região funcional 8. Então, quem assumiria a vaga seria a Patrícia Torme de Oliveira, que é de São Gabriel, região funcional 6, que ainda não está representada dentre os membros eleitos. Isso, gente, obedece ao regimento interno, tá? Porque a gente tem que ter o maior número de regiões funcionais, enfim, com representação. Ok. Para a gente continuar, então, a gente tem produção. Produção, a gente tem a Rosane, que foi eleita. Em segundo, a gente tem a Alexia e a Giovana Fronza, que foram as 2, já são, na verdade, eleitas em outras cadeiras. Karine Pereira da Silva também já foi eleita, e Marina Rangel Pereto também já foi eleita. Então, todo mundo que foi votado aqui, na real, já está ocupando alguma cadeira, então a gente fica com a vaga de suplência em produção em vacância. E, por fim, companhias e grupos, titular é a Débora Liz, com 7 votos. Segunda mais votada, Maria Lúcia Brunelli, que já ocupa uma outra cadeira. Terceira mais votada, Marina Rangel Pereto, que também já ocupa uma cadeira. E, por fim, quem fica eleita, então, com 2 votos é a Ana Paula Santos dos Santos, como suplente da Débora Liz em CIAs e grupos. Certo, gente? Sinara, quer fazer uma tiragem geral, assim, dos nomes, conforme a ordem titular e suplente? Pode ser? Pode ser? Bora lá. Perfeito. Então, vamos lá.
Educação Básica, titular a Cristina Colares Pereira e como suplente a Alexa Deves... Romana Deves Souza. Isso, obrigada, que o nome dela era longo, não coube aqui. Desculpa, Alexa. Depois nós temos entidades representativas, titular Cláudia Maria Dutra Silva, suplência em vacância, e a outra titular Karine Pereira da Silva, também com a suplência em vacância. Universidades, titular Patrícia Larentes, também sem suplente, e a Giovana Fronza Rigo, também sem suplente. Cursos livres, Caroline Machado, titular, suplente Marina Pereto. Projetos sociais, titular Laura Bernardes da Silva, suplente Laura Soares Barbosa. Festivais, titular Maria Lúcia Brunelli, suplente Patrícia Torpe de Oliveira. Produção, titular Rosane Krasner, sem suplente, também em vacância. E CIAs e grupos, titular Débora Liz e a suplente Ana Paula Santos dos Santos. Esses são os eleitos para a gestão para o biênio 2025-2027. Parabéns a todos. Edson, mais alguma coisa? Da minha parte, eu concluí. Gente, parabéns às eleitas. Parabéns às eleitas, e antes de passar a palavra para a Cláudia de novo, quero agradecer ao Edson, né, que foi 10 Edson nesse processo eleitoral, muito obrigada, né, com essa tua experiência, assim, me deixou de coração mais tranquilo, ainda mais quando deu todo esse contratempo. Então, te agradecer mais uma vez e sempre. E, enfim, parabéns aos eleitos, e Claudinha, tudo contigo agora. Vamos dar seguimento, então, apresentando a nossa gestão, fazendo essa retrospectiva. Vou pedir para a Sinara compartilhar a tela, então, do material que ela mesma preparou. E também pedir um espaço para a gente fazer uma menção honrosa à Sinara, que foi espetacular nessa... Irretocável, foi o que eu disse ontem, nessa gestão. A Sinara foi, assim, meu braço direito e esquerdo, as duas pernas e tudo mais. Fer também, maravilhosa com as redes sociais, todas as nossas postagens foram feitas pela Fernanda. Então, agradecer especialmente essas meninas que trabalharam muito nos bastidores, assim, muito, muito, muito. Então, muito obrigada. Quero fazer esse agradecimento especial antes de apresentar. Então, eu que agradeço, gente, assim, ó, eu sei que a gente vai ter mais uma reunião, né, depois a gente fala sobre isso, mas quando eu entrei para o colegiado, era uma coisa muito diferente, muito nova, assim, eu entrei com muito medo, como muita gente aqui está entrando, né, eu vim por livre e espontânea pressão, né, Edson? Livre e espontânea pressão, vamos lá, e vou dizer assim, deu para aprender muito, eu consegui aprender muito, absorver muitas coisas, aprendi com cada um que aqui está, tem muita coisa a mais para aprender, enfim, se ficássemos aqui mais 1, 2, 3 gestões, viriam muitas coisas ainda, mas agradecer a todos que me ensinaram muitas coisas, né, que eu compartilhei, agradecer a Claudinha, assim, que muitas vezes teve paciência, o Edson, que era, quando eu me apertava, o que eu faço aqui, para que lado a gente vai, e a todos vocês. Eu acho que a gente teve uma gestão muito feliz, com muitas pessoas participativas, eu acho que foi muito legal, e assim, todos os colegas, a Feira, enfim, a todo mundo, gente, assim, porque foi muito legal mesmo, muito obrigada, tá? E vou botar a apresentação na tela para ti, Claudinha. Obrigada, Ci. E essa gestão foi tão bacana, tão especial, que isso foi mostrado agora através desse processo de eleição, que também, olha que bonito, nessa reunião estão presentes muitas pessoas do colegiado, muitos delegados e delegadas que permaneceram até o final, assim, presentes no colegiado, ninguém abandonou o barco no meio do caminho, assim, dos que estão aqui, né? Isso é louvável. Agradecer muito o Edson, que em todo o processo acompanhou. Quando a gente chegou, a passagem do bastão foi excelente. Nós herdamos essa passagem de bastão que faremos para os próximos também, né? De forma linda,
pelo exemplo do que o Edson fez conosco. Então, já agradecemos que esteve presente no início, no meio e no fim. Está aqui no início da próxima também. Muito obrigada, Edson. E dizer que realmente foi uma gestão muito atuante. Parabéns, vocês vão ver agora no relatório, que eu vou sim fazer uma leitura dinâmica, porque a gente realmente não pode estender muito, mas agradecer muito, muito, muito de verdade, assim, como coordenadora, que o respaldo que vocês me deram, o quanto eu me senti segura nesse grupo do WhatsApp, né, para fazer lá minhas reclamações, pedir as opiniões, perguntar, e a participação dos delegados todos, né, todos os delegados e delegadas foi essencial, fundamental. Então, parabéns, de verdade. A gente fez uma linda gestão, hein? Quase até que me emociono. Vamos lá. Vamos lá para o relatório de gestão, então, nossa retrospectiva do Colegiado Setorial de Dança do Rio Grande do Sul. Agora eu não vejo mais vocês. Estou só aqui concentrada na telinha que a Sinara está compartilhando. De junho de 2023 até agora, junho de 2025. Pode passar. A gente fez uma consolidação de ações do Colegiado da Dança, né? Do Rio Grande do Sul, essa apresentação é para isso. ênfase em planejamento, incidência política e escuta qualificada. E o período foi marcado por entregas relevantes e desafios conjunturais. Esse material belíssimo preparado pela Sinara. Sinara, cada vez que tu quiser me complementar em alguma coisa, por favor, fique à vontade. Tá bem? Vamos seguir. Vamos ver que entregas foram essas. Em junho, quando nós recebemos o colegiado lá do Edson, nós tínhamos uma tarefa pendente, que estava assim ainda, né, que tinha sido iniciada pela gestão anterior. Então, foi a finalização do plano setorial de dança, importantíssimo, que nós começamos a trabalhar por isso. Entrega oficial do plano foi em agosto de 2023, e a conferência setorial de dança foi em outubro de 2023, em Caxias. Na conferência setorial, que eu fui eleita, né, muito obrigada, para ir representando a dança na Conferência Federal, na Conferência Nacional, desculpa, na Conferência Nacional em março de 2024. Aí, em janeiro de 2024, a cobrança da publicação do plano no Diário Oficial e o site da SEDAC, que a gente faz ainda tem que ficar cobrando para ser reconhecido, né, ainda. O envio de propostas para formação de formação do IESEM. O IESEM nos solicitou a nossa opinião para saber, professores, né? Lembra que eles fizeram cursos, que o colegiado indicasse professores para esse momento. Nós fizemos essas indicações, o Instituto Estadual de Artes Cênicas do Estado. A sistematização das contribuições da dança na audiência pública, de fomento do FAC, Aldir Blanc e LIC. Fizemos essas contribuições também. A gente fica se reunindo, parece, quando vê tudo reunido, assim, que a gente vê a quantidade de coisa que a gente fez, né, e trabalhou. Fevereiro e março de 2024, tivemos a reunião extraordinária com a Mari Martinez, que é representante do MINC, aqui no Rio Grande do Sul, como tema a 4ª Conferência Nacional de Cultura, que foi essa que aconteceu em Brasília, que na nossa Conferência Setorial de Dança eu fui eleita para nos representar. Participação na audiência pública com a deputada Sofia Cavedon. Essa participação na audiência pública já foi não foi ainda das enchentes. Não me lembro qual foi essa participação. Essa audiência pública era para quê? Mas estávamos lá, presentes e participando. Eu lembro, foi do SEC. Que bom. É do quê? Do SEC, lembra? Do Conselho Estadual? Isso. Sim. Sim, porque o processo de eleição do Conselho Estadual de Cultura foi bem problemático e nós tivemos muitas reuniões para isso. E essa audiência pública que a deputada Sofia Cavedon realizou também foi para discutir sobre isso. Participação na 4ª Conferência Nacional de Cultura, que foi aquela em Brasília, e recebimento desta portaria da SEDAC, de número 18, que é a que ficou regendo, então, os colegiados. Beijo, Grazi.
Em abril, reuniões com a SEDAC sobre a portaria número 18, isso tudo que a gente discutiu, né? Pelo visto, a próxima gestão terá novas reuniões, porque hoje, por exemplo, o uso obrigatório do IBEX saiu nessa portaria. E é mais uma coisa a ser discutida que deve ser modificada, né? Uma solicitação que eu já deixo para a próxima gestão aí do colegiado realizar. A publicação da portaria número 27, que foram os ajustes que nós pedimos quando tivemos as reuniões da portaria número 18. E essas discussões da portaria foram interrompidas pelas enchentes. E aí, durante o período das enchentes, o colegiado teve uma importante ação, que foi o mapeamento dos impactos das enchentes no setor cultural. E esse mapeamento no setor da dança, né? Esse mapeamento serviu para muitas ações. Algumas entidades pediram, a Asgadã foi uma delas, o Ministério da Cultura foi outra. Pediram esses dados do colegiado e utilizaram em suas ações individuais. Então, foi de extrema importância e me deixa muito orgulhosa que a nossa gestão tenha prontamente agido nessa situação de calamidade que a gente viveu. Escuta e acolhimento dos atingidos em parceria com a Comissão da Assembleia Legislativa. Em setembro, envio dos ofícios à SEDAC e ao Conselho relatando as irregularidades. E documento coletivo com provas e atas, encaminhamento à Procuradoria-Geral do Estado. Isso foi para as eleições do Conselho, que nós fizemos assim um dossiê praticamente, com todas as provas do que precisávamos para mostrar as irregularidades. E das tantas, uma foi atendida, né? Uma foi retificada, e as outras tantas, como muitas coisas, passaram como um trator por cima da gente. Outubro de 2024, a substituição dos membros faltantes, foi aí que nós recebemos as Lauras, por exemplo, Felipe, João, que vieram aí reforçar a Patrícia, que vieram reforçar o nosso quadro aí de delegados e delegadas. E a realização das eleições, né, para a recomposição do quadro. Instrumentalização técnica com o senhor Edson Possamay, esse que está aqui presente, que fez uma instrumentalização para essas pessoas que estavam chegando, né? Em breve teremos outra instrumentalização para os novos que foram eleitos, se inteirarem dos assuntos. E neste ano, tivemos a construção do novo regimento interno e a elaboração do Código de Ética, lá no início do ano. O regimento interno e o Código de Ética foram elogiados na última reunião entre os coordenadores. A última reunião dos coordenadores do colegiado com a SEDAC. A SEDAC destacou o colegiado da dança pelo seu regimento interno e a elaboração do Código de Ética, então estamos de parabéns. Que estamos irretocáveis nesses dois documentos. E também o colegiado de dança foi quem encabeçou, tomou a frente para a solicitação da agenda com o novo secretário de Cultura, né? Que não estava presente na reunião, então nós solicitamos que eles tivessem alguma reunião para fazer essa aproximação. Outros colegiados entraram, mas o colegiado da dança que encabeçou. E agora, essas eleições, né? Eleições para o biênio 2025 e 2027, que eu já elogiei antes, seria agora o momento que eu falaria as coisas que eu falei antes, né? Agradecer a todos e todas e dizer que fizemos uma linda gestão e que essa eleição só teve esses números que não parecem, mas foram significativos, através dessa passagem de bastão que vem a umas 2 gestões, mas assim também ao trabalho dessa equipe de delegados e delegadas que se mantiveram unidos e ativos até o final. Então, isso nós estamos muito, muito, muito de parabéns. É inédito, assim, no colegiado ter tantas pessoas ativas no final de uma gestão. Parabéns para a gente. Também fizemos cumprir à risca as regras do regimento interno, que modificaram agora com o novo regimento, enfim, mas as nossas regras anteriores eram bem
rígidas em relação a isso, e o grupo esteve disposto a trabalhar até o final. Muito bem, muito obrigada por isso. Considerações finais. Atuação ética e qualificada. Obrigada, Sinara. Todo mundo sabe que foi a Sinara que fez esse documento. Então, assim, vamos ler com voz de Sinara aqui. Atuação ética e qualificada, compromisso com políticas públicas estruturantes, fortalecimento da representação da dança no Rio Grande do Sul, isso é muito importante, estamos de parabéns, realmente, abrangendo mais gente, conseguindo atingir mais pessoas, mais regiões funcionais, e enfrentamento dos desafios com responsabilidade e articulação. Fomos uma ótima gestão, estou orgulhosa, apesar de ser difícil o diálogo com a secretária Beatriz, nós sabemos o quanto a secretária Beatriz foi fechada para os colegiados, apesar de nos discursos dela estar que ela reabriu os colegiados, né? Possibilitou que os colegiados, porque anterior a ela os colegiados estavam inativos, né? Foi um desmonte maior ainda. Então, sim, agradecemos a secretária Beatriz por essa reativação dos colegiados, mas sabemos que era um acesso muito difícil, que não havia o diálogo, e que quando havia o diálogo não era de fato efetivo, né? Era uma escuta que não era acolhedora, e agora esperamos com o novo secretário de Cultura, o senhor Loureiro, que a nova gestão do colegiado de dança tenha ainda mais sucesso do que nós tivemos. E nós tivemos alguns sucessos aí no percurso. Então, eu abro a palavra se alguém quiser dizer alguma coisa. Estou lamentando a despedida de delegadas importantes que participaram muito efetivamente nessa gestão, como a Luciane e a Grazi, que foram bem ativas em todas as reuniões. E não seguirão. Então, assim, também preciso dar esse destaque. E que bom que braços fortes e mentes ativas e corações ainda aquecidos continuarão nessa próxima jornada aí, que é o caso da Cris, que vai fazer mais uma gestão, né? Eu estou assim, vendo as carinhas de vocês e falando. A Karine também, né? Se eu não me engano, a Patrícia também agora vai ser reeleita. As Lauras, Laura Soares e Laura Bernardes. É isso, se eu esqueci de alguém, desculpa, a Rosane. E eu. Então é isso aí. Deixo aberto o momento para falas finais, caso alguém queira se pronunciar. A Lu já deixou um recadinho ali, que vai estar presente quando puder. Bem importante tua presença, Lu, como sempre. Cláudia, antes do pessoal se manifestar, que eu tenho receio que a gente encerre a reunião e acabe ficando esse recado pendente, vamos marcar a nossa reunião de instrumentalização, só para a gente não esquecer. Então, assim, gente... Só uma informação, Sinara, essa reunião de instrumentalização é para os próximos, né? É para os próximos, é para os novos membros, né? Lógico, a nossa gestão, essa é o último encontro. Não, nós estaremos nesse encontro também do dia 18. Sim, esse do dia 18 é o último, porque no dia 20 vence a nossa portaria, então nós não podemos mais, né, atuar enquanto membros e nem enquanto diretiva, tá? Então, a sugestão, gente, assim, não temos outra data, outro horário, é super democrático, seria quarta-feira, porque nós temos um feriado na quinta, então provavelmente muitas pessoas vão fazer seu feriadão, enfim, né? Na quarta-feira, às 20h30, que daí provavelmente todo mundo já terminou as suas tarefas, as suas aulas. Então, para os novos membros virem para essa instrumentalização, penso que não seja uma reunião muito longa, mas para passar informações importantes para todos vocês, tá? Depois eu vou fazer um e-mail, vamos criar grupos, vamos fazer todo o processo, a gente vai colocando isso lá, certo? Isso, Alexa, quarta-feira, às 20h30, isso aí. Obrigada, Rô. Agora é com você, gente. Quem quiser a palavra, por favor, levante a mãozinha e vamos lá, né? Aos novos membros, se quiserem já falar alguma coisa, beleza, Paty, Alex, eu vi que tinha outra Patrícia aqui também, enfim. Vamos lá. Eu vou pedir a gentileza
de Eu vocês posso abrirem falar? as câmeras, todo mundo, só para a gente fazer uma fotinho final. Aí. Primeiro, queria agradecer pela eleição, fiquei bem feliz, já estava como suplente, e fiquei feliz de poder agora representar também nessa categoria universidades. Eu estou retornando, né, à graduação depois de muitos anos e fazendo a licenciatura em dança ali na URGS, então eu estou nesse meio universitário, digamos assim, de certa forma, como aluna, mas também, claro, né, como alguém que já estuda dança, que já faz dança há muito tempo, também com essa visão mais crítica também, enfim, de toda essa parte. Eu acho que é isso, gente. Agradecer. Estou um pouco ansiosa também, porque eu pude participar, né, nesses meses ali que eu fiquei de suplente, das reuniões, enfim, do processo, mas, claro, tem muita coisa ainda que aprender, e vamos lá, espero poder fazer jus aí à escolha. Beijo para vocês, muito obrigada, gente, e boa sorte para todos nós que vamos seguir aí no colegiado. Deixa eu me atravessar um pouquinho, tem uma coisa que a gente sempre fala, Paty, eu acho que os nossos colegas aqui já ouviram, que eu falei várias vezes, que nós temos titulares e nós temos suplentes, porque é por regimento, é por lei que tem que ser dessa forma. Mas eu sempre digo que nós precisamos de cabeças pensantes. E aqui, em quase todos os momentos, ficava às vezes difícil, porque todo mundo era muito legal, assim, porque tinha muito suplente que estava aqui, muito ativo, com muitas ideias, e dizia, pô, pena que essa pessoa também não pode estar aí votando, né? Mas é assim que funciona. Então, uma coisa que eu sempre falo, não venham para a reunião só porque são titulares, suplentes venham também porque nós precisamos de cabeças que pensem, e aqui todas as cabeças são muito poderosas para juntar suas ideias e fazer uma dança melhor para o nosso estado, né? E foi sim, Patrícia, tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Tudo tem que começar um dia, aprender a gente sempre está aprendendo, e eu tenho certeza que vocês vão fazer uma bela gestão também. Quem mais gostaria de falar? Laura, que está aqui na minha frente. Laura. Oi? Vocês conseguem me ouvir? Estamos te ouvindo, Laura, pode falar. Então, primeiramente eu quero agradecer, né? Eu entrei no finalzinho da gestão e eu entrei sem saber nada, assim, com muita emoção, assim, por estar fazendo parte, né? Agora, nessa nova gestão, vou estar como suplente da Laura também, mas tudo que eu puder ajudar também, tipo, puder contribuir, quero continuar aprendendo, porque é constante, né, esse aprendizado nosso, assim, então, enfim, sem mais delongas, muito obrigada, Sinara, aprendi muito contigo, Cláudia também, sempre aí presente, Fernanda também, enfim, todas, né, todas e todos. Muito obrigada, e vamos lá. Nós que agradecemos a aventura, né, Laura? Aventura não, né? Uma missão muito... As pessoas, às vezes, não têm noção. Eu não tinha noção, né? Do que era isso, da responsabilidade que a gente tem, porque a gente fala por uma categoria, né? Nós somos as vozes de uma categoria, de um estado inteiro, e quando a gente para pensar, isso não é pouca coisa, né? No nosso mundo perfeito, que vocês já me ouviram falar nesse mundo perfeito zilhões de vezes, o nosso colégio eleitoral teria sido muito maior, e os nossos candidatos também. Isso às vezes entristece um pouquinho de ver que as pessoas não são engajadas, querem uma categoria ativa, querem benefícios, mas não querem entrar em brigas, né? Então, quem se propõe a estar aqui é louvável e é muito importante essas presenças, tá? Mas também é a primeira vez, se eu não estou enganada, mas eu acho que não estou, que tantas pessoas de uma gestão vão permanecer na próxima. O Edson está pensando ali, mas eu acho que sim. Depois confirmarei essa informação, mas eu acho que não teve outra gestão que tantas pessoas vão permanecer. E essa passagem de bastão é super importante, porque quando a gente finalmente está apropriado, assim, entendido da luta e tal, aí troca, entende? Então, agora vão chegando os novos,
aprendendo com o que estavam. Na próxima sairemos nós, porque não pode mais de 2 gestões. E outros chegarão e tomara que o mesmo número de gente ou mais permaneça para uma segunda gestão na próxima, para ir fortalecendo os novos que vão chegando, para não chegarem tão crus, né? Porque a gente chega praticamente sem saber nada, sem muitas pessoas, a maioria das pessoas entram no colegiado sem saber nada de nada. E aí, isso é importante para o fortalecimento, né? Ter mais pessoas nesses lugares de representatividade e essas pessoas estarem mais apropriadas dos movimentos todos que precisam ser feitos. É isso aí. É isso aí, vislumbro um futuro melhor. Vislumbro o Clóvis vindo me buscar também ali de carro. Que bom, Clóvis. O Clóvis é minha carona para o compromisso que eu vou ter agora. Edson. Pode falar, Edson. Eu disse porque era... Eu ia dizer, a última reunião, a Claudinha veio toda maquiada, toda chique. Isso é festa junina, meu filho, que minha dança são as danças populares. Então, junho é festa Meu momento. junina. Graças a Deus, meu grupo tem... O meu grupo, que, diga-se de passagem, é o grupo do Clóvis, né? Que é ele que é o diretor. Tem apresentações de dança todo final de semana. Até 14 de julho nós estamos fazendo festa junina. Bom, gente, vou de novo dar os parabéns para quem foi eleita. A Sinara falou muito bem da questão da responsabilidade, era uma responsabilidade grande. Especificamente, as pessoas que foram eleitas vão pegar um processo de alteração de gestão de Estado, né? Iniciam um processo de colegiado com uma troca de secretário de Cultura e vão pegar uma troca de governador, ou seja, uma possível troca de gestão de cultura de novo. Então, é um colegiado que precisa estar bastante atento às demandas da sociedade civil, às demandas da política, que vocês vão estar fazendo política, é isso. Então, precisa estar atento a essas movimentações todas. A gente já tem uma movimentação agora, no mês de julho, que é a troca dos conselheiros estaduais de cultura, indicados pelo governo, e a lei diz que tem que ter uma representação da indicação direta dos colegiados. Isso vai acontecer agora, no mês que vem. Então, as movimentações são sempre bastante intensas, às vezes extensas, né, Claudinha? E nunca terminam. Mas, como as gurias falaram, é um lugar de muito aprendizado. Quem fez parte de colegiado só deixa de fazer parte de colegiado se quer, porque a gente aprende tanta coisa e se dá conta de tanta coisa, cai tantas as fichas que a gente acaba se sentindo responsável, inclusive em acompanhar o que está acontecendo no nosso setor. Então, sim, é um lugar de aprender muito. A Sinara sempre falou, e quando eu convoquei ela literalmente para as últimas eleições colegiadas, ela veio apavorada, eu disse, não te apavora, porque as coisas acontecem e a gente vai aprendendo no processo, e quem estava continua. Eu me coloco à disposição também dos novos e das novas membros do colegiado, para qualquer coisa precisar, enfim, o número de telefone está aí para todo mundo, é só chamar e fico à disposição. Mas é isso, a gente vai aprendendo, fazendo, com muitos gerúndios, claro, estando atento principalmente a essas questões todas que estão aí. Não é tão difícil, né, Lu? Não é tão difícil aprender, não é tão difícil entender, não é. Assusta, porque parece que é um monte de coisa, e realmente é um monte de coisa, mas se vocês estiverem com os ouvidos abertos, estiverem atentos às movimentações políticas e às movimentações do setor, que é o que nos interessa principalmente, vocês vão ver que não é nada impossível e que toda e qualquer pessoa tem condição de estar qualificado para falar, solicitar, contribuir, enfim. Então, sintam-se à vontade nessa nova missão e sintam-se à vontade de chamar os colegas que já estiveram. E, inclusive, muita vontade de convidar novos colegas a estarem. Não é porque é membro ou não, não é porque é titular ou suplente, qualquer pessoa, é um espaço de escuta e de troca. Então, sendo membro ou não de colegiado, tem o direito de estar aqui, falar, ser ouvido, opinar, enfim, analisar o que está acontecendo e seguir adiante. Então, assim, colegiado não é um espaço fechado, ele está e deve sempre estar aberto para membros e não membros, porque é a ponte da sociedade civil com o governo executivo. Então, estejam sempre atentas a isso. É isso, gente. Obrigado, Claudinha e Sinara, pelas menções.
mas sigo à disposição, vocês sabem, né? Certo? Acho que aqui encerramos bem, então, né, pessoal? Não, o Clóvis encerramos está com a bem. mãozinha levantada. Desculpa, Clóvis. Meu diretor, não te vi. Pode falar. Vai ser demitida. Pois então. Gente, é só rapidinho, porque eu estou no trânsito aqui. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar muito todo o trabalho que vocês fizeram. A Cláudia, a Sinara, o Edson, enfim, todos os que fazem parte e ainda estão, né, que sobreviveram a todo esse trabalho de negociações e trajeto durante o período da secretária Beatriz, e que agora temos novos desafios junto ao novo secretário. Também, para mim, eu sou indicado pela SEDAC, pelo governo. Eu certamente estou saindo agora, né? Mas estou à disposição de vocês. Eu trabalho no fomento da SEDAC, setor onde é pensado as políticas públicas lá pelos técnicos, os editais, enfim, e que recebe, tanto da parte política quanto da parte da sociedade civil, as demandas. Tá? Estou à disposição de vocês, sou responsável pelos cadastros das prefeituras e de todos os produtores culturais do Estado. Então, se vocês tiverem dúvidas, precisarem de contatos lá dentro da SEDAC, assim, para algum assunto, também podem entrar em contato. Parabéns, gente. Foi um prazer e espero que a gente siga se encontrando. O Clóvis, que é o representante do governo mais atuante no colegiado desde 2012 ou 2013, em todas as gestões ele esteve presente. Eu acho que a próxima é a primeira. E ainda assim não se sabe, né, Clóvis? Vá que o governo te indique de novo. Pode ser que isso aconteça. Tá bem, então, gente? Posso só fazer um adendo que eu me passei completamente? Claro, por favor. Parabéns. Que eu não falei. Parabéns, Claudinha, Sinara, Fernanda e todo mundo que esteve no colegiado pelo trabalho de vocês. Fiquei muito feliz com a continuidade do trabalho que veio lá da gestão anterior, veio lá das origens, depois veio na gestão do Diego, veio para mim, agora para vocês. Então, parabéns pelo trabalho e parabéns pelo colegiado da dança continuar sendo referência. E isso se deve às pessoas e não ao nome Colegiado Setorial de Dança do Estado do Rio Grande do Sul. Se deve ao trabalho das pessoas que fazem parte dele. Então, parabéns não só para a mesa diretiva, mas para todo mundo que participou e segue participando. Enfim, vocês fizeram um trabalho muito importante e sigam fazendo. E, para terminar, comecem a pensar na mesa diretiva, né? Que é na primeira reunião. Que se resolve. Ai, graças a Deus, isso é um trabalho que não é para mim. Obrigada. Beijo! Vamos tirar uma fotinho que a... Pera, só mais um registro que eu acho que eu falei no começo, mas como assim eu já estou meio senil e eu não lembro, eu ainda gostaria de deixar registrado que a gente não conseguiu fazer a nossa reunião pela plataforma oficial, acho que tu falou, né, Cláudia? O Lucas, que fique ainda nessa gravação, o Lucas me escreveu agora, diz que a abertura sempre é feita automaticamente, surpreso pela abertura não ter sido feita automaticamente pelo sistema, e ele perguntou se ainda poderia abrir, eu disse que já estávamos finalizando, e que agradeci, disse que nós já estávamos finalizando, que fizemos pelo Meet, vamos enviar a gravação à SEDAC, com um ofício explicando do porquê que foi feito por outra plataforma. Tá, então, para registrar também, eu gostaria que a secretaria aceitasse, sim, essa reunião como ordinária oficial, já que, por regimento, teria que ser o EBEX, como a falha não foi nossa, que fique registrado que nós gostaríamos muito que essa reunião fosse oficial, tá? Penso que ela já seja oficial, né? Nós vamos registrar em ata, então, obrigada, Claudinha, pelos esclarecimentos, obrigada a todos, obrigada, Edson, obrigada, colega. Vamos a fotinho da Fernanda. A fotinho da Fernanda. Fernanda, fotinho. Todo mundo com as câmeras abertas. Fernanda! Tirou pé. Espera aí, na dúvida eu faço, espera aí. Pronto! Feito! Gente, beijo, obrigada. Beijos. Tchau, tchau.